Salve, salve pessoal! Muito bom dia para todos vocês. Eu sou o professor Valmison Almeida e essa é a nossa parte 2 da nossa videoaula da semana 2 do nosso curso Fundamentos de Lógica, Teoria dos Números e Criptografia da plataforma Mais IFMG. Conforme dissemos na semana passada, essas videoaulas desse capítulo 2 foram confeccionadas para discutir algumas curiosidades referentes aos tópicos do capítulo, né, que é um capítulo destinado ao estudo da teoria dos números, em especial, né, os temas que têm relação com o estudo de criptografia que será desenvolvido no capítulo 3, com o professor Fábio Mourão. Nessa aula de hoje, nós vamos trazer duas curiosidades. Uma relativa ao teorema fundamental da aritmética, que é aquele teorema sobre a fatoração dos números em primos, e a segunda curiosidade relativa, um exemplo aplicado que usa o algoritmo de Euclides para o cálculo do MDC e o teorema de Bezout para se representar o MDC de um número como combinação linear dos números que geram o MDC, ok? Vamos lá. O nosso primeiro problema de hoje, relativo ao conceito do teorema fundamental da aritmética, né? Eu denominei contando divisores. Vamos lá. Considere um número natural qualquer. Imagine que você quer saber quantos divisores esse número tem. Quantos divisores positivos esse número tem, tá? No caso aqui, a gente não está preocupado em achar quem são os divisores, mas sim na contagem desses elementos. Quantos elementos tem nesse conjunto, ok? Nós sabemos pelo teorema fundamental da aritmética que esse número n ou é primo ou ele é composto e pode ser escrito como um produto de primos, certo? Então, imagine que n igual P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2 vezes PM elevado a Km é justamente a fatoração desse número em primos, né? Então, nessa expressão aqui, nós temos que o n é o número natural, que eu estou levando em consideração. P1, P2, PM são os primos resultantes da sua fatoração, né? Então esse P1 pode ser, por exemplo, o 2, o P2 é o 3, o PM é o 11, alguma coisa nesse sentido, né? Os primos resultantes da fatoração de n. E K1, K2, Km são os expoentes desse primo, né? Então, por exemplo, se P1 é o primo 2, K1 é o expoente do primo 2 da fatoração, ou seja, quantas vezes esse primo aparece, né? Então, por exemplo, se for 2 elevado a 3, isso quer dizer que na fatoração de n apareceu 2 vezes 2 vezes 2, ok? Vamos lá. Afirmo a vocês que é possível contar quantos divisores esse número tem fazendo simplesmente uma multiplicação, né? A quantidade de elementos do conjunto D de n, né? O que é D de n? São os divisores desse número, conforme a gente viu lá no nosso e-book, né? Esse símbolo aqui significa a quantidade deles, contagem de elementos, cardinalidade, certo? Ele pode ser feito simplesmente multiplicando-se os expoentes da fatoração em primos somado com uma unidade. Então pegaria K1 mais 1, K2 mais 1, Km mais 1 e multiplicaria todos esses expoentes. Esse resultado me fornece quantos divisores inteiros positivos n possui. Ok? Vamos então à demonstração. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é que se D é um divisor positivo de n, ele já tem um formato padrão. Ele tem que ser sempre de uma certa forma, né? Que no caso aqui eu enunciei como P1 elevado a Q1 vezes P2 elevado a Q2 vezes PM elevado a Qm, certo? Vocês têm que observar em primeiro lugar que esses primos aqui são exatamente os mesmos primos da fatoração de n. O que isso significa? Que um divisor de n, ele não pode ter um fator primo que não tem em n. Por exemplo, se n não é múltiplo de 5, D não pode ser múltiplo de 5. D não pode ter um fator 5 na sua fatoração se n não tem, certo? E outra coisa que você tem que entender é que nem todos esses primos precisam aparecer nos divisores de n. Por exemplo,
Vamos imaginar que P1 é 2, ou seja, que esse N é par, certo? Múltiplo de 2. Esse divisor precisa ser par, múltiplo de 2? Não, não precisa não. Ele não precisa ter o fator 2. E ele continuará sendo um divisor de N, né? Isso quer dizer que nem todos esses primos precisam aparecer nessa fatoração. O que significa, então, que esse expoente aqui, ele pode ser zero, né? Dizendo que aquele primo não faz parte desse divisor. Por exemplo, se eu falar que P1 é 2 e que Q1 é 0, isso aqui fica 1. 1 vezes o resto da expressão, então o 2 está fora, o 2 não faz parte desse divisor, né? Então todos esses Qs aqui podem ser 0. E qual o limite superior para eles? O limite superior para eles é justamente K1, K2, Km. É fácil entender isso, né? Vamos imaginar, por exemplo, que N tenha 2 ao cubo na sua fatoração. Tem como você ter 2 elevado a 4 no divisor de N? Não tem, ué. Por quê? Porque na hora que você dividir N por D, se só tiver 3 2 em cima e 4 2 na parte de baixo, ao cancelar os 3 2 de cima com os 3 2 de baixo, vai sobrar um 2 no denominador e esse número não vai ser inteiro, né? Então esses Qs, que são os expoentes do divisor de N, eles não podem ser maiores do que os expoentes da fatoração de N, e eles podem ser 0, e qualquer número entre 0 e cada um dos expoentes de cada um desses primos, né? Então, o Q1 está limitado entre 0 e K1, o Q2 está limitado entre 0 e K2, o Qm está entre 0 e Km. Por aí vai, ok? Vamos lá. O teorema fundamental da contagem, ele nos fornece a demonstração de mãos beijadas, né? O que é o princípio fundamental da contagem, Valnson? Ele é um princípio que provavelmente você aprendeu lá para a sua 5ª ou 6ª série do ensino fundamental, quando a tia, né, a tia professora sua lá, né, algumas pessoas nem gostam que a gente as chame de tia, né? Quando a professora te perguntou um dia, você tem 3 sapatos, 4 bermudas e 5 camisas. De quantas formas diferentes você pode sair na rua, né? Você aprendeu que bastava multiplicar, né? Se eu tenho 3 tênis, 4 bermudas e 5 camisas, eu tenho 3 vezes 4 vezes 5 opções ou formas diferentes de sair, né? Com relação à vestimenta, né? Esse é o princípio fundamental da contagem. Ele diz que se você tem X maneiras de tomar uma decisão e Y maneiras de tomar uma segunda decisão que não dependa da primeira, você tem X vezes Y escolhas no total. E o que isso tem a ver com a minha matéria? Simples. O que é criar um divisor de N? É escolher qual vai ser o expoente de cada um dos primos. Lembrando que se o expoente for 0, quer dizer que esse primo não está nesse divisor. Então, quantas escolhas eu tenho para Q1? Uai, Q1 pode ser entre 0 e K1. Então, são K1 mais 1 escolhas para o expoente Q1. São K2 mais 1 escolhas para o expoente Q2. São Km mais 1 escolhas para o expoente Qm. Então, pelo princípio fundamental de contagem, né, o total de escolhas, ou seja, o total de Ds distintos que eu posso criar, é a multiplicação, né, dos expoentes somados com 1. Ok? Um exemplo para a gente aplicar essa teoria aqui, né? Qual é o número de divisores que o número 760.714.416 possui? Eu não quero saber quem são os divisores, né? Esse número, por exemplo, ele é divisível por 2. Então 2 é um divisor dele. 1 é um divisor de todo mundo. Ele é divisível por 3. Basta você verificar que a soma dos seus elementos é múltipla de 3, né? Que é o critério de divisibilidade por 3. Você poderia sair buscando. Ele é múltiplo de 4, porque ele termina em 16. Então você poderia ir buscando esses divisores. Mas eu não quero achar todos. Eu quero saber quantos ele tem. Eu quero só a contagem dos elementos, né? Para descobrir quantos divisores ele tem, eu preciso de quê? De fatorá-lo, né? Fatorando esse número, você descobre que ele é 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 6, vezes 7 ao quadrado, vezes 11 ao cubo. Essa é a fatoração dele em primos, né? Então, quantos divisores ele vai ter?
Uai, quais são as escolhas para o fator 2 aparecer no divisor? Ou é 2 elevado a 0, ou 2 elevado a 1, ou 2 elevado a 2, ou 2 elevado a 3, ou 2 elevado a 4. São 5 escolhas. De forma análoga, são 7 escolhas para o expoente 3, são 3 escolhas para o expoente... São 3 escolhas para o primo 7, desculpa, né? São 7 escolhas para o primo 3. E são 4 escolhas para o primo 11, né? 4 escolhas de expoente para o primo 11. Então, qual é o número de divisores positivos desse cara? É 4 mais 1, vezes 6 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 3 mais 1, ou seja, esse número tem 420 divisores. É uma aplicação imediata de teoria dos números, né? Casado com um teorema que é um teorema de análise combinatória, né? Então, mais uma vez, estamos aí mostrando como que teoria dos números pode, né, se interligar com outros conceitos da matemática básica. O último exemplo da nossa videoaula de hoje, gente, ele vai abordar o algoritmo de Euclides e o teorema de Bézot, que são 2 temas que vão aparecer durante a explicação do algoritmo, né, da criptografia RSA, que vocês vão aprender no próximo slide. É claro que eu criei uma situação aqui, né, só para tornar a coisa um pouco mais divertida. Vamos lá. No período da superinflação brasileira, né, o pessoal que viveu aí nos anos 80 lembra muito bem disso. Uma pequena cidade fictícia no interior de Minas Gerais criou a sua própria moeda, o trem, de sigla T-cifrão, né? Para mineiro tudo é trem, né? Ô, pega esse trem para mim. Que trem? Esse trem aí da sua direita, né? E tem o trem da direita, o trem da esquerda, o trem que está à sua frente, né? O trem para mineiro é tudo, né? Ele representa qualquer objeto, né? Então, nessa cidade criou-se a moeda trem, né? Ô, Vasco, mas como assim uma cidade vai criar uma moeda? Isso pode parecer impossível, mas já acontece. Por exemplo, a Venezuela, no ano passado, algumas cidades criaram moeda própria justamente por causa do descontrole cambial da cidade e da hiperinflação. Então não é um caso impossível de se acontecer, não. É claro que foi criado, né, como contexto da nossa videoaula. Vamos lá. Nesse excêntrico sistema, só existiam notas de 7 trem e 46 trem. Então o cara que criou as notas da cidade só fez notas de 7 e de 46. Por que não fez mais nota? É para economizar. Mineiro gosta de economizar. É só para ter 2 formas. Faz 2 formas aí só, né? A de 7 para pagar os trem pequenininho e a de 46 para pagar os trem maior, né? O trem, tudo para nós é trem. Um dia, um morador dessa cidade consumiu um cafezinho e um pão de queijo na padaria, né? Que é o café da manhã tradicional dos mineiros, certo? O cafezinho e o pão de queijo custaram 5 trem. Mostre que é possível fazer o pagamento dessa conta apenas com as notas disponíveis desse sistema. Ou seja, com as notas de 7 de 46 trem, dá para pagar 5. Como, o cara dá 5 e o cara dá o troco de 2? Não tem nota de 2 e nem moeda, né? Como que ele pode fazer isso? Uai, vamos recorrer a Euclides. Me ajuda, Euclides. Vamos lá. O algoritmo de Euclides é um método super interessante para se achar o MDC de 2 números, certo? Eu vou usar esse método para achar o MDC de 46 e 7. Apesar de ser uma conta muito simples, tá, gente? Eu preciso de todas as etapas, vocês vão entender por quê. Vamos lá. Se eu divido 46 por 7, dá quociente 6, resto 4. Se eu divido 7 por 4, dá quociente 1, resto 3. Se eu divido 4 por 3, dá quociente 1, resto 1. E se eu divido 3 por 1, dá quociente 3, resto 0. Né? O algoritmo de Euclides nos diz que o MDC entre 2 números é o último resto não nulo da série de divisões sucessivas. Então o MDC de 46 e 7 é 1. Né? Nesse caso era até fácil de identificar, né, gente? 7 é um número primo, 46 não é múltiplo de 7, então era óbvio que o MDC é 1. Mas o importante não é achar o MDC. É você conseguir escrever todas as equações e isolar o resto. Por quê? Porque o que nós vamos fazer aqui é usar o teorema de Bézot. Nós vamos escrever o MDC desses 2 números como a combinação linear deles. O teorema de Bézot, Bachet-Bézot, como alguns livros trazem, ele nos permite fazer isso sempre. Basta seguir esse mesmo processo, né?
Observe, gente, que essa primeira equação aqui refere-se à primeira divisão, a segunda equação refere-se à segunda divisão, a terceira equação refere-se à terceira divisão, certo? O resto da última equação é o MDC. Então você isola essa equação aqui, ó, certo? Em cada uma dessas equações você vai isolar o resto. Então aqui eu isolei 4, aqui eu isolei 3, aqui eu isolei 1. Esse 3 está aqui, ó. Então eu posso substituir essa expressão no lugar do 3, certo? Desenvolvendo essa conta, eu descubro que 1 pode ser escrito como menos 1 vezes 7 mais 2 vezes 4, né? Menos 7 mais 8. Esse 4 que está aqui, ele é exatamente o resto da divisão de cima. Então eu posso pegar essa expressão que representa 4 e substituir no lugar do 4. Aí isso vai me gerar uma outra expressão, né? Que 1 é menos 1 vezes 7 mais 2 vezes 46 menos 6 vezes 7, que nos leva a esse resultado. 1, que é o MDC de 46 e 7, pode ser escrito como 2 vezes 46 mais menos 13 vezes 7. Vamos, o que isso tem a ver com o nosso problema? Tem tudo a ver, ué. Tudo a ver. Por quê? Porque essa equação, ela tem 1 do lado de cá. Eu posso pegar essa equação e multiplicar por 5, ué. Se eu multiplico essa equação por 5, o meu 1 vira 5, certo? Só que eu tenho que multiplicar por 5 do lado de lá também. Você vai multiplicar 5 pelos coeficientes, né, da combinação linear entre 46 e 7. Então 5 vezes 2 vai dar 10, 5 vezes menos 13 dá 65, e o resultado dessa conta é 5. Uai, mas 5 era o troco, era o que eu queria. Né? Era o troco não, desculpa. 5 tem que ser a diferença do que os caras vão trocar de moeda. Então o que eu acabei de descobrir? Que o mineirinho que tomou o café com pão de queijo pode dar 10 notas de 46 trem para o comerciante, certo? Para o balconista. E ele devolve para o mineirinho 65 notas de 7. E isso vai dar exatamente o quê? Né? 460 menos 455 que o comerciante dá de troco. O comerciante fica com 5, que é justamente o que ele queria pagar, certo? Essa é a solução desse problema, tá? Na verdade, gente, é possível mostrar, se vocês pensarem um pouquinho, se vocês vão entender o porquê, que com essas duas notas de 7 e 46 eu pago qualquer valor inteiro. Qualquer valor inteiro, justamente por quê? Porque esses dois caras são coprimos, né? E o MDC deles é 1. Né? Eu posso pegar esse 1 e multiplicar pelo valor que eu quiser trocar ou pagar a conta. Então esse sistema do mineirinho que você achou que era furada, no final das contas ele paga todos os possíveis valores, justamente porque 46 e 7 são coprimos, certo? Mineirinho não é bobo não, gente. Tá joia? Pessoal, é isso, né? Infelizmente a gente tem muito pouco tempo, nossos vídeos não podem ser muito longos, né? Senão vocês começam a passar ele em velocidade 2 ou não assistem. Então era isso, ok? Acabou que a gente conseguiu envolver os principais conteúdos do capítulo. O curso não acabou, né? Vocês ainda têm o capítulo 3 de criptografia. Vocês ainda terão aulas, né? Videoaulas com o professor Fábio Mourão, assim como vocês tiveram aulas com o professor Frederico Reis, certo? Mas a minha contribuição finaliza aqui, em termos de videoaulas, né? Muito rock and roll para todos vocês e vida longa e próspera. Encontro vocês na próxima. Um grande abraço.